Por trás de todo jaleco existe uma história. E aqui é a hora de contar. Imagina uma mulher numa sala de aula. Ninguém imaginava que um dia ela poderia se tornar médica, advogada, professora, mãe de 3 filhos. E, depois de 25 anos de tradição, ela se torna a primeira presidenta da comissão da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Estou aqui com a doutora Selma Sabrá. E também, do lado dessa mulher, nós temos o filho dela, que cresceu, né, no café da manhã, almoço, jantar, vivendo a medicina e hoje assume o legado dos pais, que pode ser um privilégio, mas também um peso de cobrança, né? Como que é para vocês hoje essa relação entre vocês? Maravilhosa, porque é sempre muito bom poder contar com o nosso filho, né, que carrega o nome do pai, Derbal Sabrá Filho, ser professor também e atuar nas mesmas especialidades de pediatria e de alergia. E é muito bom, porque tenho mais 2 filhas, mas elas estão morando nos Estados Unidos, né? Uma fazendo medicina, a outra fez direito, então elas atuam lá nos Estados Unidos. E ele está aqui conosco, então é muito bom, porque ele está junto conosco. Agora meu marido já aposentou do consultório, então ele já estava atendendo, já que ele também já está formado há bastante tempo, sempre trabalhou com a gente, e agora é bom porque a gente divide nosso consultório, divide todas as atividades. Eu fico muito feliz de poder contar com ele. E você se identifica com a história que eu contei? Faltou muita coisa ainda, né? Tem muita coisa para falar ainda, mas eu me identifico. Realmente é um legado, né? Como você falou, que meu pai, não vou falar assim, deixou de certa forma porque parou de atuar, mas ele continua escrevendo. Então, ele continua escrevendo assim o legado. Vai sair um novo livro por aí, daqui a pouco, da nova edição. E é um prazer para mim, na verdade. É uma coisa que eu sempre admirei muito o trabalho deles. E hoje poder estar, né, cobrindo essa lacuna que eles deixaram, me dá muito orgulho de participar e estar com ela até hoje. Olha, a gente vai falar muito aqui sobre a história de vocês, mas além dessa parte pessoal, eu queria que vocês contextualizassem para quem está assistindo a gente um pouquinho sobre a trajetória, o que vocês fazem hoje, o que vocês já fizeram, onde se formaram. Conta pra gente um pouquinho disso. Então, eu me formei na Faculdade Unigran Rio, né? Meu pai, na época, era o coordenador acadêmico, então montou o curso, que a minha mãe também, desde o início, estava do lado dele, né? Sempre como, né, organizando ali a cadeira de pediatria. Então, não tinha por que não fazer uma faculdade particular, que para mim era pública, né? Porque eu tinha bolsa de 100%. Então, quando eu formei na escola, eu segui na faculdade normalmente, fiz todos os 6 anos lá, carinhosamente chamado Sabrazinho por todo mundo, porque ele era o Sabrá. Então, tem gente que já me conhece dessa época. Fui para fazer, né, pediatria depois, quando eu decidi, de fato, seguir o caminho, eu tinha essa dúvida. Ou eu seguia 100% ou ir para uma área totalmente oposta. Mas os seus pais, doutora Selma, dava opção ou não dava opção? Não, ele poderia fazer, de fato, o que ele quisesse, mas é claro que como nós tínhamos já o consultório da área da pediatria, e ele também gostava muito de acompanhar, automaticamente poderia fazer essa parte de pediatria. Teve um empurrãozinho, e alergia, né? Também, né? Com certeza. Eu admito que ter o nome dele me influenciou um pouco para ir seguir esse caminho dele ao invés de fazer um novo, né? Então, nesse caso, né, o que aconteceu foi isso. Eu resolvi fazer pediatria. Aí, depois que eu terminei pediatria, eu tive a oportunidade, né, ímpar de fazer gastropediatria, né, num fellow lá numa faculdade, não sei se alguns conhecem, em Harvard, então foi bem legal poder ter a oportunidade. É uma oportunidade que eu só consegui por causa dos meus pais, né? Obviamente foram contatos deles que me proporcionaram fazer esse fellow lá. Tive que retornar, época de pandemia, nesse sentido eu acabei voltando. E aí, desde que eu voltei, não larguei mais, né? Fiquei do lado deles, participei com eles da parte de alergia alimentar, fiz a pós de alergia alimentar, e hoje eu faço isso, né? Pediatra, fiz parcialmente esse fellow interrompido pela pandemia, e alergia alimentar, que é a área que eu trabalho desde que eu me formei em 2016 até hoje, né? Sempre acompanhando eles no consultório e aprendendo com os melhores, né? É o que eu digo, o pessoal fala, mas você não fez nada fora? Eu falei, bom, mas se eu tenho dentro de casa, né, num consultório, a oportunidade de estar, na minha opinião, com 2 feras, potências na área de alergia alimentar. Não tinha por que eu querer aprender fora. Né? Tem até histórias para contar, se for o caso, de outros lugares aí que vi coisas que não concordo tanto. E aí, por isso que eu vi que realmente o melhor caminho era seguir dentro, aprendendo com eles
seguindo os passos deles, e é isso que eu faço até hoje. Mas talvez lá no início da graduação, você sente que em algum momento você duvidou, assim, será que é isso mesmo? Qual foi o momento que você percebeu, caramba, meus pais realmente são isso tudo que eles falam? Então, na própria faculdade, era muito, assim, grande o apreço, né, que todos tinham por eles, né, que eu me lembro, que é o que você falou, né, eu almoçava, jantava e tomava café da manhã com as histórias deles. Todas as turmas da faculdade tinham ou ele ou ela, ou os dois, sendo homenageados. Então, desde cedo eu via essa admiração dos alunos. Todos os pacientes que eu tinha contato, quando passava ali pelo consultório, né? Porque o consultório é do lado da nossa casa. Então, eu acabava, de vez em quando, esbarrando com o paciente, agradecendo muito meu pai. Histórias de que, você salvou minha vida. Lembram várias histórias do meu pai chegando de gravata borboleta, 3 horas da manhã no hospital, para atender essa famosa gravata borboleta com o suspensório. Então, ver essa admiração que os pacientes e os alunos tinham por eles me fez ter a certeza ali, não sei exatamente quando foi, mas teve em algum momento da faculdade que tive contato com algum paciente que falou mais uma vez isso, eu falei, por que eu vou deixar esse legado morrer? Né? Acredito que eu já tinha essa ideia de que minhas irmãs iam para fora, né? A que tinha dúvida que talvez ficasse, acabou indo. Então, pode ser que isso tenha me influenciado de vez a ficar, né? Ela é 4 anos mais nova que eu, então, quando ela decidiu morar fora, eu ainda estava na faculdade. E aí, pode ter sido esse o gatilho final, assim, não, se eu não fizer, ninguém vai fazer. E aí, eu posso acabar, pode ter sido isso um empurrão que faltava, para eu decidir de vez seguir nisso. Né? Mas também teve um medinho assim dele ir, caramba, não sobra mais nenhum aqui. Se ele fosse, eu acho que depois, com certeza, eu também estaria indo para lá, carregar o marido para ir para lá. Porque na época tinha um convidado, quando eu fiz um doutorado de sanduíche há muitos anos atrás, tinha um convidado para eu ficar. Só que eu era professora da UF e estava com bolsa para ir para fora e eu pensei, não, eu vou voltar. E aí resolvi voltar. Não sei se, de repente, hoje ainda tem essa expectativa, assim, se eu fosse para os Estados Unidos, os 3 eu tinha que carregar todo mundo, né? Obviamente, estaria todo mundo atuando fora. Eu sei que não é fácil, porque você tem que conseguir fazer steps ou conseguir uma indicação para você conseguir, mas na época eu tinha conseguido para poder ficar. Então, a gente sabe que o fato dele ter ficado aqui, pelo menos para mim, é melhor, porque eu sabia que eu ia ter como contar junto com ele, porque é muito importante. As duas já estão fora. Pelo menos ele aqui acompanhando o nosso legado. É importante. Apesar dele ser um atleta, adorar, tá sempre participando das atividades, mas assim, ou ele, durante a faculdade, ele jogou futebol toda a faculdade e hoje em dia continua ainda sendo professor, atuando, e se bobear, ele é o médico da equipe. A senhora citou sobre esse legado, eu queria que você contextualizasse um pouco pra gente, principalmente para quem está assistindo, como foi chegar até aqui hoje, quem é a doutora Selma, como que foi esse caminho, né? A doutora Aderbal contou um pouco da visão dele, mas a visão da senhora, lá do início, como que começou, como você decidiu se formar, até ser a profissional que a senhora é hoje. Eu sempre gostei muito de estudar, e antes eu estudava francês, fiz todo o curso de francês que da Aliança Francesa, o certificado pratique da Aliança Française, tudo. Nancy 1, Nancy 2, aí resolvi fazer alemão no Goethe Institute, estudava inglês, então eu queria ser diplomata. Então, meus 14, 15, 16, estudava no ICBA, que é no Goethe Institute, que eu queria ir, de repente, para o Itamaraty. Mas aí, na época, o pessoal falou, você vai ficar 2 anos, vai fazer faculdade, depois você vai para Brasília, depois você pode ir para fora. Aí eu falei assim, para ir para fora, de repente podem te mandar para algum lugar de algum país, assim. Aí eu falei, poxa, eu vou sair para ficar num país longe da minha família. Eu acho que eu não vou fazer diplomacia, não. Que eu tinha que fazer prova do Itamaraty. Quer saber uma coisa? Eu vou fazer, então, medicina, que eu gosto de estudar, eu vou ser médica. Aí, com 17 anos, passei para a UF, né, que também, na época, era uma prova difícil, porque era uma prova da Sesgran Rio, aí passei e comecei na faculdade de medicina. E aí, dei plantão desde o primeiro período, sempre gostei de emergência. Até fui chefe de emergência do Rocha Faria, né, que era em Campo Grande. Trabalhei o tempo todo, sempre, não sabia nada ainda, mas queria só acompanhar.
queria ver. Aí fiz monitoria de um monte de coisa, anatomia 1, anatomia 2, radiologia, pediatria, neonatologia. Adorava, dava plantão direto, 2 plantões por semana, desde o início, sempre. E ficava olhando, acompanhando todo mundo. Aí resolvi eu queria fazer cirurgia, então eu sempre atuava nessa área cirúrgica, mas aí eu falei, poxa, a mulher vai ficar muito tempo em pé, pode ter varizes, pode estar grávida, e na época a parte de anestesia, você tinha muito coisa que você tinha aquela inalação, eu falei, não, eu vou engravidar, com certeza eu quero ter filhos, é o melhor. Aí resolvi fazer pediatria, mas fazendo essa parte mais de UTI, neo, sempre trabalhei com isso, na época até um professor responsável lá, nosso chefe da pediatria, que perguntou se eu não queria ir para a França para poder ficar lá, ou para o Canadá, para voltar com ele, para montar o serviço que ele estava montando. Aí eu falei assim, não, eu acho que, poxa, para ir para lá, eu vou ficar por aqui. Aí acabei, fiz residência fora, quando eu me formei, fiquei 3 anos. Quando voltei, passei para o concurso do Estado de Minas, teve um tempo que eu fiquei lá, e aí abri o concurso. E antes, assim que eu voltei, me chamaram para ser professora de pediatria da Gama Filho. Aí eu fui professora da Gama Filho, professor da Souza Max, o professor Ivon Rodrigues tinha me convidado, eu assumi, o professor Castelões, os dois, infelizmente, já faleceram. Aí abri o concurso para a UF, eu falei, eu vou fazer, poxa, a UF, eu já estudei lá, todo mundo me conhece. Só que quem era lá era o professor Aderbal Sabrá, que acabou sendo meu marido, pai dos nossos filhos. Ele era da UFRJ, eu só conhecia de livros, né, que tinha, mas não conhecia pessoalmente. Aí teve prova, tinham 3 vagas, eu fui aprovada e felizmente passei muito bem, que eu sempre fui muito estudiosa, e aí automaticamente no que eu estava lá, quem pode dar aula? Eu posso. Quem pode fazer isso? Eu posso. Você quer trabalhar comigo? Posso. Aí foi assim que a gente começou a me chamar para trabalhar, falou, essa daí estuda muito, trabalha bastante, vou pegar para mim. Aí foi assim. Pegam tudo, né? Aí eu passei no concurso em novembro, a gente se conheceu, aí ele me convidou para casar em maio. Foi muito rápido. Eu falei, como assim? Não, ele falou, não, senão depois vai que você casa com outra pessoa. Aí eu falei, puxa, porque como ele era mais velho do que eu falei, será? Aí falei, tá bom. Aí a gente começou a namorar, casamos muito rápido. E aí tivemos 3 filhos maravilhosos, Aderbal Sabrá Filho, eu escolhi um nome para poder seguir o legado do pai. Aí, Alessandra e Selma Sara. A Alessandra a gente escolheu e a Selma foram eles que escolheram. Não, já tem o nome de Aderbal, já botou agora, vai ter que ser. Aí ficou Selma Sara. Então, os 3 filhos. E aí, de qualquer maneira, eu me formei. E aí, como médica, eu sempre atuei, podendo ajudar as pessoas. Passa mal alguém no avião, a gente atua. E aí eu falei assim, puxa vida, eu vou... e a gente quer perguntar, às vezes, alguma coisa, aí te dá um cartãozinho para você perguntar. Eu falei, gente, eu vou fazer direito. Aí eu resolvi fazer direito. Uma coisa bem simples. Simples, fiz direito, passei direto na prova da Ordem dos Advogados da OAB, atuei, na época, na Defensoria Criminal, fiquei trabalhando, né, ajudando lá, depois fiquei na DPU, na Defensoria Pública da União, e quando você fazia algum parecer que eu ajudava a fazer, que eu botando a parte médica e advogada, era muito mais fácil você conseguir qualquer coisa. E aí eu fiquei de voluntária, né, de bacharel voluntária, até que depois eu falei, não estava com mais tempo, cheguei a fazer também um curso de perícia, de perito, mas eu falei assim, agora porque, né, fiz até prova para delegado, eu falei, gente, calma, né, aí meus filhos, não, mãe, você tem que ficar aqui e tal, eu falei, tá bom, aí eu acabei, né, resolvi não atuar, continuo. Hoje eu estou na bioética e biodireito da OAB Barra, nessa parte de direito. E depois disso, além de todas essas atividades, sou professora da Federal Fluminense já desde 1989, que eu sou professora da UF. Resolvi, na época, como a gente estava aqui, o Sabrá estava fazendo a parte de gastro, eu falei, bom, eu vou fazer, na época, depois de meu filho tinha 5 anos, a do meio tinha 1 ano e pouco e a outra nasceu nos Estados Unidos. A gente foi morar lá. Fiquei 3 anos fazendo um doutorado sanduíche, fazendo um fellow em gastro e endoscopia. Aí, quando eu voltei, montei o serviço de endoscopia pediátrica no Antônio Pedro, que não tinha, só tinha endoscopia de adulto. Eu fazia endoscopia aí, a condição era, você vai ter que fazer adulto e criança aqui no hospital. Eu falei, tá bem, então, todos R2
porque o R1 ficava à tarde, R2 já tinha que fazer os procedimentos. Então, eu chefiei o serviço durante 20 anos, de 99 até 2019. Parei na pandemia, porque só tinha muito paciente com Covid, e eu, como professora, a minha função era mais docente, apesar de eu exercer a função docente assistencial, mas com muito Covid, muita gente passando mal, muita gente morrendo. Eu tinha minha mãe e meu marido, todos dois mais velhos, eu falei, não, eu vou sair da chefia da endoscopia e vou ficar só na docência, atuando na enfermaria, como atuo hoje. Eu atuo no Antônio Pedro, atuo lá na outra faculdade, lá no Hospital Getulinho, e também, quando o Sabrá montou a escola de medicina da Unigran Rio, junto com o professor Maluri também, eu fiquei, quando eu voltei dos Estados Unidos, voltei a assumir a parte de coordenação. Estou até hoje, né, como professora, atuando na área da pediatria. Agora mudou, tem currículo novo, e eu faço, assim, realmente várias e várias funções, né? Eu sou na Comissão das Mulheres do CRM do Rio de Janeiro. A gente tem vários projetos, criamos uma cartilha da violência contra a mulher médica, né? A gente atua também nessa área de feminicídio, maus tratos, um monte de coisas que a gente está realmente atuando, e nessa comissão da bioética da OAB Barra que a gente atua. Então, tudo isso é muito importante, além de também estar atuando como escritora, não só na parte, nós estamos agora, ele falou, né, nós estamos na nossa 5ª edição do livro de alergia alimentar, e agora eu também escrevo partes de poesias, algumas coisas também falando sobre as mulheres, né, no mundo. Então, isso é muito importante. Olha, Sabrá, vou te fazer uma pergunta, que eu já sei que ela não vai me contar a verdade. Mas como ela disse, são muitas coisas. O que você enxerga que é o segredo para que ela consiga dar conta de tudo isso? Como que ela faz tanta coisa, gente? Essa é uma pergunta muito boa, porque todo mundo que conhece ela e tá em volta pergunta, Derbal, como que sua mãe faz tanta coisa? Eu não sei a receita 100%. Eu acho que ela tem uma energia infinita, uma fonte ali dentro dela que não se esgota. Porque realmente, me lembro perfeitamente durante a infância que meu pai chegava muito tarde, né? Porque ficava na faculdade até, às vezes, 9, 10 horas da noite chegava. Inclusive, lembro várias vezes de chegar, estar esperando ele em casa, e aí ele chegava tão tarde que tava até com preguiça de esquentar a comida. E aí até hoje eu como de vez em quando comida gelada, né? Que minha esposa fica me zoando. Mas é porque tem um sabor nostalgia aí quando eu como a comidinha gelada, porque era quando eu comia com meu pai. Então, para eu jantar com meu pai, era comer comida gelada. E a minha mãe supria essa ausência dele até mais tarde, apesar de fazer tudo. E quando ela fez direito, eu lembro que foi uma época que a gente sentiu muito, né? Eu até acredito por isso que ela não se manteve, porque a gente ia buscar ela na faculdade. Então, foi uma época que meu pai tentou cobrir um pouquinho essa questão de chegar mais cedo, porque ela ficava na faculdade à noite, né? Ela estudava à noite. E a gente ia buscar ela em Copacabana. Eu lembro de nós três juntos no carro. A gente ficava ali uns 15, 20 minutinhos do lado de fora da faculdade, que meu pai parava na porta. A gente ficava lá no carro, ouvindo música, fazendo confusão, com meu pai na frente, nós três no banco de trás, esperando ela descer. Quando ela descia, era uma festa, quando a gente via ela vindo lá do corredorzinho lá de fundo. E, assim, foi uma época difícil pra gente, porque ela sempre teve muito presente, não sei como, porque ela sempre fez tudo, mas quando ela fez ali a época da faculdade de Direito, foi uma época que a gente sentiu bastante, porque foram ali 4 anos dela fazendo as aulas à noite, e depois ela, não, quero fazer mais coisas. A gente falava, mãe, mas você já faz o consultório, você já faz a aula na faculdade, de vez em quando precisava alguma coisa em casa, ela ainda dava um plantão aqui e ali, e assim, se você fazer mais coisa de direito, quando é que a gente vai ver você? A gente não consegue ficar sem você. E aí ficava aquilo. Os meus avós ajudavam muito nesse sentido, né? Eles sempre moraram no apartamento de cima. Então, assim, fomos criados por avós / mãe, praticamente. Meu pai sempre trabalhou muito. Então, a gente... E foi uma das razões de eu ter ficado. Era para poder dar apoio para meus avós, né? Porque eles nunca se adaptaram 100% aos Estados Unidos, porque nunca falaram inglês. Sim. Então, se eu fosse pra fora, quem ia ficar com eles, né? Assim, era a minha ideia, porque minha irmã acabou indo, a mais nova também, já tinha uma ideia de ir. Aí eu falei, se eu for, quem vai ficar com meus avós? Falei, no máximo vai acontecer, meus pais vão, eu fico com meus avós aqui. Uhum. Ou eu carrego os meus pais junto, carrego todo mundo. E eu acredito que por trás de toda essa sua trajetória também tem uma história real, né? Como seu filho falou, eles
em certo ponto, é nítido uma mínima ausência, a gente tenta suprir tudo. E eu queria que a senhora contasse, assim, como que é a autocobrança, porque a gente lidar com a cobrança das outras pessoas, às vezes, é mais fácil do que a nossa própria cobrança. A senhora passou por isso de sentir que, caramba, agora eu preciso dar conta aqui de ter os meus filhos, ter a minha família, meu marido já não tá tanto em casa por conta do trabalho. Como que era lidar, tentar equilibrar esses pratinhos? Eu sempre dei muito plantão, mas depois que meus filhos nasceram, eu não assumi mais plantão. Eventualmente, me chamavam para fazer alguma coordenação, fazer alguma coisa, ou mesmo trabalhar, mas não ficar fixa em plantão. E a minha ideia era sempre estar junto com meus filhos, então quando eu chegava em casa eu não fazia nada, não tinha programação, ficava com eles. Inicialmente eu levava na escola, depois que meu pai passou a levar, às vezes ia com o serviço da própria escola que levava, que a gente contratava. Mas assim, eu sempre estava presente para poder estar com eles. Todos os eventos, podia ser evento do que fosse. Vai ganhar, porque eles sempre ganharam prêmio, porque eram bons alunos, estudavam. Eu me deslocava, fazia qualquer coisa, mas eu estava presente durante as atividades nas escolas, né? Que estudaram também essa escola americana, que tinha português, mas tinha essa parte de inglês, porque eles já falavam inglês o tempo inteiro. Esse aqui foi alfabetizado em inglês. Na novinha nasceu lá, do meio também só falava inglês. Então, quando a gente morou lá, todo mundo tinha que manter esse legado. E eu sempre tive essa preocupação de estar presente com meus filhos. Final de semana era deles. Vai fazer o quê? Vai jogar? Vai para aqui? Eu ficava com eles à disposição 24 horas. A minha preocupação era meus filhos. Antes de dormir, a gente dormia junto, ficava todo mundo, várias fotos, eu pegava, deitava com os 3 juntos. Então, assim, eu sempre tive uma atuação, tive meu pai e minha mãe que sempre tiveram muito presentes. Então, isso é muito bom, porque a minha mãe morava, como ele falou, no mesmo prédio, então era muito bom, porque eles ficavam lá em casa tomando conta dos filhos, e eles estudavam o dia inteiro, eles estudavam de 8 da manhã até as 4, 5 horas. Então, quando eles chegavam, era o horário que eu também já estava chegando. Então, o único caso foi quando eu fiz direito, que eu tinha essa faculdade à noite, que às vezes eu, pelo menos, tinha que ir, e aí eles iam me buscar, e aí eu fazia as aulas. Então, eu estava sempre presente. Quando eu chegava, a gente ficava junto, a gente ia sair, a gente ia comer, a gente ficava sempre muito, muito presente. E na realidade, assim, eu tenho um irmão também que é médico, também é professor, ele tem 3 filhos, todos 3 médicos. Caramba. Então, assim, o nosso legado de família é muito grande, porque a gente acaba que... o pessoal fala, poxa, vocês só falam sobre medicina? Eu falei, não, a gente fala sobre várias coisas, mas é muito presente. Então, eu sempre me cobrei de estar com eles. Por exemplo, hoje, as meninas estão fora, mas de manhã, de noite, a gente sempre se fala, todos os dias. Tem gente que fala, pô, mas eu não falo com meus filhos. Eu digo, meus 3 filhos, todo dia de manhã e todo dia à noite, eu tenho que saber como é que eles estão, a gente se fala. Então, eu estou sempre muito presente, apesar de estar presente na vida de todos os meus pacientes. Eu até falo, olha, tá aqui o meu celular, se você precisar, pode me ligar a qualquer hora. Meu celular funciona 24 horas. Se precisar, me liga. E as pessoas realmente, às vezes, agora, se não for urgência, mando uma mensagem que eu retorno depois. Agora, se for urgência, pode me ligar. Maravilha. E a senhora comentou também um pouco dessa trajetória do direito, da bioética. E a gente sabe que, além do currículo, a senhora tem muitos reconhecimentos em projetos sociais. Queria que a senhora me contasse como que começou isso, né? De tentar também olhar por esse lado, além só da parte técnica. Na UF eu atuava na área de endoscopia, mas quando a gente montou o serviço, né, da Faculdade de Medicina lá da Unigran Rio, a gente começou a ter uma demanda de muitas crianças carentes lá em Caxias. E aí eu resolvi fazer era como se fosse um curso para você poder, de ações integradas às doenças prevalentes na infância, do Ministério da Saúde, e aí eu resolvi atuar nos locais de baixa renda. Então, atendia em várias comunidades carentes que tinham que tirar aqueles, né, botava aqueles barraquetes para você não entrar, e aí eu consegui, junto com o pessoal da Pastoral da Criança e a Secretaria de Saúde lá de Caxias, entrar nessas comunidades carentes. É claro que, desde quando eu dava aula na Gama Filha, eu atendia no Borel, depois eu senti no Morro da Formiga, então eu sempre atendia, mas
Depois, quando eu fui para Caxias, a gente montou essas atividades que eu ia com alunos e atendia 30 crianças, toda segunda-feira durante 20 anos. Caramba. Ganhei vários prêmios, Prêmio Saúde Brasil, pela dedicação, até escrevi também sobre isso, falando das atividades que a gente tinha. E até hoje tem pessoas que me mandam mensagem, tem pessoas da Pastoral da Criança que precisa, às vezes, olha, tem um paciente assim, doutora, a senhora pode ajudar, a senhora pode verificar, porque também, como eu atuava no Hospital Miguel Couto, então a gente sempre atuava, sempre podia fazer alguma orientação, às vezes eu via paciente, vem aqui no Miguel Couto que eu vou te atender, vem aqui que eu vou ver. Então, essa atividade do mutirão foi muito bonita, porque a gente eu atendi 20 mil crianças ao longo desses 20 anos. Então, e com isso, o que a gente levava? Levava vacina, levava medicação, tratava a criança com piolho, tratava a criança com escabiose, com sarna, e ajudamos, porque com isso, com a nossa atuação da faculdade, nesses lugares, eles conseguiram criar 10 centros de atenção à criança caxiense. Então, era tipo creche, a criança entrava de manhã, recebia o lanchinho, almoçava, lanchava, e antes de ir embora, recebia um jantarzinho também, e no final de semana levava uma cesta para casa para poder atender. Então, tomava vacina, comer. Então, isso foi assim, todo mundo... Eu tenho várias fotos na época com as crianças, todo mundo junto, as crianças me adoravam, me abraçavam, e foi um legado para os meus alunos. Isso é maior do que qualquer prêmio, né? Esse reconhecimento, né? Esse carinho de todo mundo. Muito bom. Eu lembro de várias histórias dela contando e... dava para ver exatamente isso, né? O carinho que ela tinha por todas essas crianças que ela atendia, sempre contava as histórias. Poxa, consegui vacinar, poxa, identificamos a Karen, o paciente estava com uma doença genética grave, a gente conseguiu encaminhar, e era sempre ligando para fulano, aqui, consegue vaga em tal hospital, isso ela faz até hoje. E lembro também como ela ficava sentida, por exemplo, poxa, filho, hoje eu fui lá na comunidade e a menina que eu atendia com 12, agora está com 12 anos e está grávida, e aí ficava sentida com, né, essas questões vivia o processo, né, de, né, essa dificuldade, né, que a gente tem nas comunidades, a questão das barricadas também, que sempre tinha que tirar. Aí não era um almoço, né, eles levavam os lanches, aí às vezes via que as crianças estavam muito necessidade, em vez deles comerem, deixavam para as crianças, depois eles comiam. Então, assim, realmente... aquilo que você falou da admiração, a grande parte das histórias de admiração são essas que ela contava, né? O nome do projeto era Mutirão contra a Desnutrição. E realmente teve uma época que eles deram um prêmio e eu falei, olha, eu não quero o prêmio. Foi R$10 mil. Eu quero que deixe isso para poder fazer com que a gente tenha van para ir. A gente ia na van da universidade e que a gente consiga levar lanche para nós e mantenha essa parte de medicação. Aí ficou para a universidade providenciar isso tudo, e aí eu ia para as comunidades, foi como ele falou. Aí a gente levava água, levava isso, e aí automaticamente no que eu ia, a gente comia alguma coisa, e aí a gente dava para as mães, tudo que sobrasse ali, tudo que tinha, não era nem sobrar. Eu já falava, gente, vocês não precisam comer maçã, porque maçã vocês comem em casa. Vamos dar essa maçã para as crianças, vamos dar esse pãozinho com queijo e presunto para essas crianças levarem para casa. É claro que não dava para levar para todo mundo, que era muita gente, mas aí elas preparavam lá, as meninas de lá mesmo preparavam. Em algumas comunidades que já tinha essas creches, eles davam a comida para as crianças. Então, as crianças almoçavam e levavam os lanchinhos para as mães, porque as mães ficavam olhando. Aí eu digo assim, gente, ninguém hoje vai comer, pega esse pão aqui, vamos dar para ali para aquelas mães, vamos dar para cá, porque às vezes a mãe com 4, 5 filhos. Então, a gente estava sempre atuando dessa maneira. E às vezes eu estava saindo também, sobrava água, aí eu falava assim, deixa aqui para distribuir para o pessoal que está ali, por quê? A gente tem água em casa, tem muita gente ali que não tem, então vamos ajudar, vamos colaborar. Então isso foi muito importante, porque até hoje eu sou muito grata que as pessoas ficam, doutora, puxa vida, olha, fulano tal, teve bebê, não sei o quê. Então isso é muito gratificante. Legal. Eu acredito, doutor Sabrá, que a gente escutando toda essa história até aqui, quem realmente prestou atenção na história já sabe a resposta dessa pergunta. Mas eu queria que você sintetizasse hoje qual é o diferencial, resumido, da família Sabrá. Hoje, o que diferencia vocês, o atendimento, que as pessoas se conectam com vocês? É o atendimento humanizado, né? Eu entro de uma família que minha mãe
fazendo esse trabalho toda semana com as crianças carentes nas comunidades de Caxias, falando todas essas histórias, abrir mão de várias coisas que vão além da medicina, né? Esse olhar do que a pessoa está enfrentando em casa também. E do meu pai, que era aquilo que até foi comentado. Ligar 2 horas da manhã, tô com uma emergência, levantava, fazia a barbinha dele, porque não podia chegar com a barba mal feita no hospital. Fazia a barba, botava a gravata borboleta, suspensório. Tô indo no hospital 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Ia, visitava o paciente, resolvia ali, né, os problemas. Eram sempre pacientes mais graves. A gente, na sala do almoço, do jantar, discutindo os casos mais interessantes para aprendizado mesmo. Lembro que meu pai sempre quis, né, qualquer dificuldade de caso, parar, estudar, e é uma coisa que eu trago até hoje, porque a gente não sabe tudo, né, mas tem onde a gente possa buscar essa informação, é por isso que a gente continua sempre estudando. Então é isso, a gente faz um atendimento da pessoa como um todo, a gente olha tudo que tem para olhar, tenta ajudar no que puder, e a gente não tem esse apreço, até minha mãe comentou, pela parte financeira, entendeu? O nosso interesse é ajudar a pessoa. Então... E você trouxe lá no início, quando a gente conversou, você falou que você tinha um apelido. Lembra pra gente? Sabrazinho. E hoje, com tudo isso, você tendo essa clareza, a gente pode bater o martelo que hoje você é o Dr. Aderbal Sabrá e não existe mais o Sabrazinho? Hoje não existe mais o Sabrazinho. Pode ter no coração de algumas pessoas que me conheceram dessa forma, mas é isso. O Sabrazinho foi uma época que eu tava ali na faculdade, eu tava ali, na verdade, ainda aprendendo muita coisa, tava me descobrindo, né? Tava decidindo o que eu queria fazer da vida. E desde que meu pai oficialmente, né, já se aposentou do atendimento da linha de frente, como eu falo pra ele, falei, pai, fica tranquilo, eu tô na linha de frente agora, você pode ficar aí nos bastidores só escrevendo. Realmente já hoje me sinto preparado e Sabrá só, sem uzinho. Todo mundo nem chama de Sabrá Filho, é doutor Sabrá. Isso. Professor Sabrá chegou, o professor Sabrá tá aqui, o professor Sabrá, aí eu falo, não, é professor Sabrá, tá certo, é o professor Sabrá Filho, mas é o Sabrá. Inclusive, na faculdade, principalmente, eu coloco e sou chamado mais como Aderbal mesmo. Sim. Professor Aderbal, porque o Sabrá atribuem muito ao meu pai ainda, alguns. Outros não sabem, não conhecem meu pai de verdade, hoje só me conhecem porque não tiveram contato com o Sabrá pai. Então, eu quando vou, né, para uma área nova, eu prefiro até que me chamem de Aderbal para não associar tanto com meu pai. Então, sou professor Aderbal para alguns e me sinto hoje já 100% independente. E esse peso do sobrenome, muitas pessoas criticam, né? É mais fácil, você deve ter convivido muito com isso, né? Mas no teu cenário real, o cenário que ninguém vê, como foi também pra você a cobrança? É claro que tem as facilidades, mas tem a cobrança de que você tem que entregar a mesma qualidade, o mesmo status. Como é pra você viver com esse peso diariamente? É um peso que eu não posso comparar com não ter, porque eu só conheço a experiência de ter esse peso. Então eu não consigo nem imaginar o que seria não ter essa questão me acompanhando. Mas, de fato, na faculdade, eu sentia muita cobrança exagerada de certos professores, no sentido de, bom, você é filho do professor Sabrá e da professora Selma, você tem que ser o melhor da turma, você tem que ser fora de série. E até hoje, né, obviamente, a gente faz um tratamento humanizado, a gente faz tudo isso, mas para alguns, o que a gente faz, de certa forma, é polêmico. Então, existe um certo ranço em cima do que a gente faz, e eu que não tenho nada a ver com isso, entre aspas, sofro um pouco, né, desse preconceito que algumas pessoas têm. Então, até hoje eu lido um pouco com essa pressão de seguir uma linha de tratamento que, pra gente, é muito tranquilo, é baseado em evidência, tudo que a gente publica, a gente não faz nada que não tenha respaldo científico, mas quem não conhece acaba ficando um pouco ali na ignorância de não saber o tratamento correto e acaba atacando a gente. A ignorância é um fator limitante, né? Porque pra gente poder criticar, a gente tem que ter um embasamento pra saber o que a gente tá criticando e também saber que a pessoa tem que ter um embasamento do que ela tá fazendo. Doutora Selma,
como você enxerga hoje o embasamento do que vocês fazem? As pessoas às vezes pensam que é algo muito fora e que para vocês hoje é uma coisa simples, né? Na realidade, assim, a pergunta que você tinha falado em relação a ele, a maioria dos professores, né, normalmente já conhecem, porque eu estou lá desde a primeira turma de Caxias e Barra, quando a gente está falando na universidade particular, quando é na faculdade pública, todo mundo já me conhece, então, da UF, e os alunos, quando falam, você que é mãe dele? Nossa, mas ele é maravilhoso. Puxa, ele é muito bom. Temos uma mãe coruja aqui, gente. O pessoal adora, sabe por quê? Porque esse atendimento humanizado faz a diferença. Quando você atende, por exemplo, cumprimenta, fala com o paciente, nem todo mundo olha no olho do paciente quando está falando. Então, isso é fundamental. Eu sempre falo para os meus alunos, atender com humanismo, conversar, perguntar. Aí as crianças, às vezes, eu chamo o nome da criança pelo nome, ela corre, ela me abraça. Isso é importante. E ele faz isso também. E as pessoas olham e observam, porque tem gente que chega, chama, o que foi? O que está sentindo o quê? Aí já quer. Então, isso não é atender como você gostaria que alguém da sua família fosse atendido, ou como que você fosse atendido. Eu costumo dizer para as pessoas que hoje na medicina tem 2 tipos de sucesso, né? O sucesso real e o sucesso do charlatanismo, que são as pessoas que têm os seguidores, os status, o faturamento. E as pessoas me perguntam, como a gente está sempre com médicos bem-sucedidos, assim, como que essas pessoas chegaram lá, né? Qual é o caminho? E eu falo assim, cara, eu acho que o caminho é sempre o mínimo. É sempre o básico. Que eu vejo todos os médicos que eu admiro, que estão no topo, eu vejo que são os médicos que entregam o mínimo. O acolhimento, a escuta. Mas isso aí, isso a gente faz. Não, às vezes você não faz. Você acha que faz, mas não faz tanto quanto o paciente gostaria, né? E a gente acaba que, na realidade, como a gente trata essa parte também, na parte de alergia, a gente foca para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Aí a gente atua fazendo o quê? Dieta. Uhum. Não temos nenhum conflito de interesse com nada. Por quê? Porque a gente trata fazendo orientação da dieta. Vamos fazer algumas restrições, pode ser necessário alguns cuidados ambientais, mas aí às vezes a pessoa acha que não, tem que ficar só usando medicação, e a gente, é o que eu falo, a gente tem que tratar a causa e não a consequência. Se você trata o que pode estar causando essa inflamação no tubo digestivo, que aí pode ter problema respiratório, problema digestivo, problema no sistema nervoso, problema de pele, você tratando a base inicial, isso pode te ajudar de uma maneira muito importante. Tanto que, por exemplo, eu fiz meu mestrado em pediatria, meu doutorado foi em neurologia. Uhum. Por quê? Porque a Brain-Gut Connection, a conexão intestino-cérebro, é muito importante. Então, eu fiz um trabalho de endoscopia em crianças que vieram para o hospital, um trabalho de 20 anos, crianças que tinham transtorno do espectro autista, crianças que tinham alergia alimentar, mostrando que às vezes você tem uma inflamação. Então, foi feita endoscopia, foi feito biópsia, o serviço de anatomia patológica, que é o serviço de patologia, verificou que tinha inflamação intestinal. Então, é muito importante, já tem vários trabalhos que a gente sempre trabalhou com essa inflamação intestinal, que poderia ter algum comprometimento digestivo, respiratório, de pele, e a gente atua nessa área, né, que é uma matéria também importante. Eu também atuo com o pessoal da Santa Casa da Misericórdia aqui no Rio de Janeiro, né, eu também, para poder ter essas orientações com os pacientes lá, de baixa renda, que vai atuar lá na clínica de alergia com o pessoal, a gente sempre atua com a melhor maneira de poder ajudar os nossos pacientes. O que a gente quer é que melhore. Então, às vezes a gente orienta, faz os exames, tem que fazer os exames de sangue, não é só a anamnese, é importante. A gente tem até artigos publicados falando sobre Score of Food Allergy numa revista Journal of Pediatric Gastroenterology Pathology and Nutrition, americana, com alto peso. E a gente tem lá o score para você verificar se tem alergia. Então, se tem alergia, vamos tratar, vamos fazer as orientações, vamos fazer uma dieta. É uma coisa simples, mas é uma coisa que dá trabalho. É simples no sentido de ter que fazer dieta, mas são coisas que, se você puder atuar, fazer uma dieta de forma correta. Não, só hoje, só um pedacinho. Mas o que tem? Vamos comer. Não, porque tem pessoas que têm reação forte, né? Tem uma reação
anafilática. Ontem, por acaso, eu estava dando aula para o pessoal do internato de pediatria e aí era para falar sobre anafilaxia. Então, a criança que comeu um amendoim fez reação, outra criança que tomou um iogurte e que passou mal. E aí, às vezes, tem que ir para emergência, tem que usar medicação injetável para poder sair da crise. Então, assim, são coisas que... Isso aí é aula que já está... Não é uma aula que a pessoa... Isso aí já existe. Então, anafilaxia... Eu acredito tudo isso que dentro desse público final, a gente também tem um público que tem um estilo de vida afetado pela alergia e nem sabe, né? Como que a gente poderia conscientizar também essas pessoas a começarem, talvez, a perceber que a alergia pode estar presente na vida delas? Então, hoje a gente tem até visto mais recentemente, com essa questão essa pauta wellness que a gente tem encontrado, muitos pacientes que vêm no consultório buscar essa investigação e que muitos melhoram de qualidade de vida em fatores que não achavam que estavam sendo influenciados pelo alimento. Então, passa a dormir melhor depois que retira os alimentos. Consegue até secar o corpo com mais facilidade, porque vou imaginar que a alergia é um processo inflamatório. Então, se eu tiro a inflamação, eu consigo, com mais facilidade, perder peso. Quem tem dificuldade, né, inflamação intestinal e acaba tendo uma dificuldade no ganho de massa magra, também consegue, através do tratamento e da dieta, conseguir ganhar massa magra com mais facilidade. Então, hoje em dia, a gente tem cada vez mais ajudado essas pessoas que aprenderam a conviver com a alergia, porque é isso, né? O paciente que chega na vida adulta e não tem um edema de glote, não tem uma asma grave, ele aprende a conviver com a alergia, ele aprende a conviver com a constipação, ele aprende a conviver com desconforto abdominal. Normaliza, né? Ele normaliza essa distensão abdominal. Isso é normal para ele. Se ele não buscar esse ganho de qualidade de vida, ele vai continuar com isso o resto da vida. Nunca vai ser algo, né, fatal. Mas, hoje, o que a gente proporciona e oferece no tratamento é justamente você poder identificar os seus problemas e poder melhorar como um todo. Melhora a atenção, melhora o sono, melhora a parte digestiva, melhora a parte respiratória. Às vezes uma congestão nasal que você já está acostumado, já operou para desvio de septo e melhorou, mas não resolveu. Melhora problemas de pele que você tem, uma dermatite, um dedo ressecado que você já estava acostumado a conviver, o pé que coça e tá tudo bem, porque você vai acostumando. Não é algo que te mata, então você vai levando. E a gente vê muito isso, principalmente agora, mais do que antes, quando eu tô ali no dia a dia com os alunos, como eles dizem, poxa, professor, mas o meu médico nunca perguntou isso. Pô, meu médico nunca fez isso, nunca me questionou isso. Falei, olha, eu não posso falar pelos outros. E é aquilo que você falou, pra gente, pra mim, que tive 2 grandes exemplos dentro de casa, isso é o básico. Sim. Então, eu não fico... Eu fiquei surpreso depois de descobrir que os outros não faziam isso, porque pra mim isso era o básico. Sim. Né? Então, é algo que me chama muita atenção e é o que eu tento passar pros alunos. É uma coisa que eles sempre fizeram muito e eu gosto muito de passar o conhecimento adiante. Então, é muito prazeroso pra mim poder estar com os alunos, poder mostrar para eles um pouco de como é essa medicina, de olhar o paciente como um todo. Ele não é só um braço, só uma perna, só um pulmão. Você tem que olhar que tem mais coisa ali sempre por trás, tentar ir na origem do problema. Não adianta você, né, apesar da medicina e dos artigos científicos falarem muito sobre você ter um problema, você entra com uma crise, você usa medicação, e existem medicações até profiláticas, a gente sempre tentar investigar o que está causando isso. Porque se eu vou na causa, eu consigo identificar. Se tiver como tratar de outra forma, eu vou tratar. Se precisar ser com medicação, tudo bem. Mas se eu não olhar para a origem, eu vou estar sempre dependendo da medicação e os estudos nossos, pelo menos, e todos os artigos que a gente publica mostram que você consegue resolver de outra forma, né? E normalmente é com a dieta. E como você trouxe esse avanço do wellness, os pacientes eles estão cada vez mais e os familiares chegando com mais informação. A gente tem também a entrada da inteligência artificial no jogo. Todo mundo chega com muitas perguntas, com muitas dúvidas, achando que sabe tudo. Como que a gente prepara esses novos profissionais que vocês também formam para que eles saibam lidar com isso e às vezes não cedam uma pressão que pode até interferir no tratamento do paciente? No caso da IA, principalmente, a gente tem, e tivemos até um congresso recente na faculdade falando sobre isso bastante, que a IA é uma ferramenta que está aí e ela vai fazer parte da nossa vida seguradamente
pelos próximos 10 anos aí com tranquilidade. E ela traz certas dificuldades, porque ela traz, às vezes, já um diagnóstico pronto. O que falta muito para a IA, e aí os estudos já estão demonstrando isso, é a questão do raciocínio em cima de problemas e alterações. Ela consegue chegar num diagnóstico muito fácil, mas você tem que apresentar todos os problemas certinho para ela, senão ela não consegue chegar lá. O que a gente pode fazer, como profissionais, é ter o nosso conhecimento bem embasado para usar a IA como uma ferramenta de ajuda. Mas não o paciente, né? Mas não o paciente. E aí a gente tem que até saber discutir e argumentar. Tem já estudos mostrando que o uso da IA está, de fato, emburrecendo, entre aspas, os médicos. Já foi comprovado aí que 6%, mais ou menos, de emburrecimento acontece se você depende apenas da IA. Então, a gente tem que estar bem estudado, bem, né, com a teoria em dia, para saber usar a IA de forma correta e, de fato, conversar com os pacientes. Não só a IA, hoje em dia tem a IA, né, que o paciente já vem com esse embasamento, mas também, às vezes, vem com embasamento de outros profissionais que não conhecem o trabalho também, de certa forma, e entram com opiniões negativas. Sim. E é por isso que na consulta, e quem já teve consulta comigo sabe, eu praticamente dou uma aula ali de alergia alimentar para a pessoa, para ela poder entender o que está acontecendo com ela. Porque se você tem confiança no que você faz, você tem estudos científicos por trás que comprovam tudo que você fala, e o paciente vê a melhora, e hoje em dia eu faço geralmente uma prova de teste e falo, 30 dias de dieta. Me ouve por 30 dias, vê como é que você vai se sentir. Daqui a 30 dias você volta aqui e a gente fala como é que você foi. E todos melhoram, porque o que a gente faz é muito correto, é muito em cima da origem e os problemas se resolvem. Então, hoje, aquilo que você falou dos grandes profissionais, a grande maioria é no boca a boca, né? Porque você pode ter um perfil lindo ali no Instagram, você pode fazer tudo certinho, mas se o paciente vem e não melhora, ele vai deixar de seguir você, vai falar, isso aí não serviu de nada, gastei dinheiro à toa e deixa eu ir pro próximo. Sim. O que acontece com um profissional bom é o contrário. Vem uma pessoa que pode ter vindo até por causa dessa rede social bonita, mas ela vem, ela melhora, aí ela vai falar para 2, 3, 4, 5 pessoas, olha, me senti muito melhor. Então, hoje, o pessoal vem sim pela rede social, mas assim, um colega me avisou porque trouxe o filho aqui e melhorou muito, então eu tô aqui na esperança, quero entender como é isso, e a gente vai, e é assim que vai se, né, disseminando, né, em vários grupos, né, tem as sabretes, que é um grupo do WhatsApp que, da época do meu pai, já eram fiéis dele, né, o pessoal se diz fiel do Dr. Sabrá, e é algo que é muito gratificante pra gente saber que a gente está, de fato, melhorando a vida dessas pessoas e que, obviamente, isso vai trazer mais pacientes também, mais pessoas vão conseguir estar com a gente, mas a ideia nossa, né, de passar o conhecimento adiante é porque eu sei que eu não posso atender o Brasil inteiro, então tem que ter mais gente que também tem essa linha de raciocínio e possa seguir esse caminho para poder alcançar mais pessoas. E você hoje pensa, você citou sobre as redes sociais, você tenta pensar a futuro, a rede social como uma ferramenta para que você possa disseminar isso? Então, tem uma história que talvez eu guarde para depois, que teve um startup aí da rede social que foi influenciada por uma paciente minha, que fiz a primeira dança com ela, a gente pode falar dessa história depois, que ela me fez perceber a importância de você estar na rede social, e aí eu comecei na época ali da pandemia, mais ou menos, por ali, a trabalhar mais as redes sociais. E hoje eu vejo como ter iniciado lá atrás para hoje em dia me ajudou a ter, né, essa máscara de ser só o Sabrazinho desmascarada e hoje ser o Aderbal, né, o Aderbal Sabrá apenas. Porque é isso. Cada vez mais a gente embasa tudo que a gente fala nas redes sociais. Antigamente era só com livro, com artigo e produção científica. E hoje a gente tem que estar lá fora, tem que estar falando. Eu até, às vezes, não brigo com a minha mãe, mas discuto com ela. A questão de que a gente tem que falar mesmo na rede social, a gente não pode ter medo de certas coisas, porque não é a questão de falar questões polêmicas. Sim. É falar o que a gente faz.
Sim. Entendeu? Se para algumas pessoas o que a gente fala e o que a gente faz é polêmico, para mim, isso é problema deles. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque tudo que eu falo tem embasamento científico, tudo que eu falo é através de relatos de melhoras de pacientes, tudo que eu falo é apenas mudança na alimentação, a gente não está fazendo nada além de uma dieta. Então, se algumas pessoas não gostam disso, problema deles, paciência. Eu não me preocupo com isso. E tudo dentro da ética. Isso, dentro da ética, isso. Então, foi isso. Eu tive, né, uma paciente, a Duda, né, que você conhece bem, que foi a primeira paciente, assim, que pediu pra gravar uma dancinha comigo. Aí eu gravei uma dancinha com ela, eu postei, e dessa dancinha vieram várias pessoas, tipo, poxa, professor, o doutor Derbal, caramba, que legal, vou querer dançar com você também, vamos fazer. E aí, assim, teve tanto feedback, uma dança que a gente fez, foi um reel, que realmente me ligou o alerta, assim, caramba, será que se eu trabalhar um pouquinho mais essa rede social, e hoje tem uma equipe de marketing que lida com isso, porque eu não tenho realmente esse dom tão grande, apesar de que eu tentei ali, fazia, não um podcast, mas fazia, né, uma live quase que toda semana, principalmente na pandemia, né, que não ficava muito fora. A minha mãe comentou como tinha meu pai idoso em casa, minha avó também, então acabou que na pandemia a gente não trabalhei assim, era mais online praticamente, então acabei trabalhando mais nas redes sociais. Vi que não tem um dom específico para isso. Posso ter dom de fala, mas dom de gravar conteúdo não é algo que eu consigo fazer, editar, longe disso, é o costume. Tanto que no consultório a gente demorou até a implementar o digital, a gente acabava ficando só no papel. É isso que eu ia falar, porque talvez a senhora tenha vindo de um momento que isso não existia. Hoje em dia a gente já acaba fazendo no computador, mas a gente ainda tem aquelas fichas, né, com todas as anotações e tudo, e a gente ainda tem aquela ali do lado, mais para a gente poder colocar no computador, que aí já fica mais fácil a gente colocar e verificar e ir anotando, né? Hoje a rede social ela é um facilitador para acelerar o processo. Mas no caso da senhora, que essa rede social não existiu, eu vou te dar um desafio. Vamos topar? Sim. O que a senhora diria pra gente que, dentro dessa carreira toda, teria sido a sua estratégia de marketing sem a rede social? Como que o teu marketing aconteceu da doutora Selma? Na realidade, assim, a gente sempre, até você ter toda essa publicação, marketing, essas coisas todas, eu nunca, na época, tinha Facebook, algumas coisas que a gente colocava, aí depois surgiu o Instagram, que acaba fazendo essa divulgação também. Só que muitas vezes eu até evitava ficar colocando muita coisa, porque hoje em dia tudo tem aquela preocupação, porque tem um paciente, aí tem que ter autorização, muitas das vezes tem que consentir que está ali. Então eu sempre tive por conta do direito também, toda essa preocupação de ética, de não poder colocar nada que não possa ser autorizado. Então eu já sempre fui mais preocupada com essas divulgações, o que pode ser agora. E com o paciente, a gente tem agora muito mais fácil, né, de você colocar, foi como ele falou, tem muitos pacientes que tem grupos de pacientes que às vezes eles querem me incluir também. Puxa, a senhora não quer participar para poder ficar participando? E a gente faz vários simpósios, às vezes já fizemos, que chamamos pacientes para poder falar, para poder cada um dar o seu depoimento aí com tudo comentado, assinado, tudo com liberação, porque sempre tem que ter essa preocupação de, já que você vai fazer, a pessoa consentir e também só aparecer se quiser. Sim. Porque tem pessoas, às vezes, que preferem que não seja divulgado, então tem que ter, eu sempre tenho essa preocupação ética, né, de falar com os meus alunos, assim, vai copiar o prontuário para a gente poder discutir, mas não pode divulgar em nada, porque para não aparecer o nome do paciente. Então, eu tenho essa preocupação maior em relação a isso. Agora, é muito importante a gente saber que, assim, a função de estar atuando, de você estar discutindo, e muitas das vezes eu acabo, não tenho essa... Mas, por exemplo, tem a parte do consultório. Aí ele vai fazer uma live, às vezes ele me chama o Sabrá para fazer o Sabrá Pai, né, para poder falar, aí a gente fala, a gente bota alguma coisa para a gente discutir, e às vezes são só
notificações que são importantes. Olha, cuidado com isso, para chamar a atenção das pessoas, para poder saber o que não deve ser feito, qual é o risco que às vezes a pessoa corre, quando que você deve pensar, às vezes, num quadro de alergia. Então, são coisas importantes. Mas, realmente, assim, como eu sou ainda da antiga, essa parte ainda mais atualizada, eu estou ainda caminhando, mas algumas coisas, por exemplo, inteligência artificial, eu faço parte da comissão de aprimoramento lá da UF. Está tendo toda uma discussão de professores para aprenderem, por exemplo, plano de aula, como é que faz questão de prova, tudo elaborado de acordo com o apoio, mas de forma correta, para que a pessoa não faça de modo errado. Uhum. Então, eu estou sempre nessas comissões, eu estou sempre entrando para poder ficar atualizada, né? Que eu acho que isso é fundamental, sempre seguindo a ética. Eu acho que isso é o principal, né? Eu perguntei isso para a senhora justamente porque quando a gente conversou antes do podcast, eu falei assim, doutora Selma tem uma coisa especial. Uma grande preocupação do que iria falar, de como iria aparecer, como iria se comportar. Eu acho que isso é o melhor marketing da senhora, né? O marketing, ele não é só a rede social. Ele é justamente como a gente se posiciona. E dá para ver desde o início da nossa conversa o quanto ela prioriza, né? O atendimento, o posicionamento, como que ela vai ser vista, como que ela vai ser lembrada. Então, acho que o marketing tá aí dentro. Isso. Olha, tem algumas perguntas para que vocês me ajudem. Queria que você contasse para mim hoje como que tá o teu público, né? Se o teu público hoje ele é 100% igual era o público do seu pai, o que mudou um pouco no cenário dos últimos anos e também o que você está projetando para os próximos, de paciente mesmo, então, atuação. Meu público é diferente do meu pai. Por quê? O público do Dr. Sabrá, pai, era muito mais apenas alergia alimentar grave, praticamente. Então, era um paciente que ele começou isso há mais de 40 anos. Então, era um público muito mais para a parte de gastropediatria e para lesões de alergia muito grave. Então, vinham do país inteiro recomendados por outros profissionais para tratar essa parte da alergia mais grave. Esse era o grande público dele. Com os trabalhos mais recentes nossos, principalmente a partir de 2016, a gente começou a falar muito da questão da alergia relacionada ao Brain-Gut Connection, que a própria doutora Selma já comentou mais cedo, e começou a aparecer pacientes com o autismo associado à parte de intolerância e alergias alimentares e, naturalmente, com a melhora através do tratamento, cada vez mais boca a boca. Hoje em dia, diria que metade dos pacientes são pacientes que têm associação do autismo com alergia alimentar. E como que a gente explica essa conexão entre os dois? Então, o Dr. Sabrá sempre trabalhou com essa parte das alergias alimentares. Perceber que você comia um alimento e tinha uma reação. Então, entrando na parte mais técnica, a gente sempre identificou você comer um alimento e ter uma queixa digestiva. Isso aí está muito bem descrito. Tem as associações de você comer um alimento e ter a questão respiratória também. Uhum. E você ter o alimento com as queixas de pele, né? A mais grave delas sendo, obviamente, a anafilaxia, né? O edema de glote. E ao longo de 40 anos, você vai percebendo outras associações. Então, claramente, o Dr. Sabrá percebia reações neurológicas resultantes. Seja uma dor de cabeça, né? Alterações no sono, questões de irritabilidade, dificuldade de concentração. Teve um trabalho específico que chamou muito a atenção dele, que ele fez em 1998, em que ele tratou pacientes que tinham automutilação, se agrediam, né? Principalmente, então, a questão de autismo com agressividade. Foi um trabalho que ele fez nos Estados Unidos, né? Associando que esses pacientes, na hora da investigação, e fizeram uma bateria de exames para investigar tudo, eles tinham, né, uma esofagite muito importante. E aí, obviamente, com o outro médico que estava pesquisando junto com ele, eles fizeram um trabalho de tratamento dessa esofagite, que essencialmente, para a gente que tem essa questão da alergia alimentar, a gente focava na dieta para a melhora dessa esofagite. E para surpresa deles, eu vou colocar que não era o intuito do trabalho, o intuito do trabalho era só realmente observar uma melhora da esofagite e a agressividade melhorar, e era só isso. Eles perceberam nesse tratamento uma melhora também na interação, na fala, e aí ligou um sinal de alerta, poxa,
era para ter melhorado tudo isso só porque parou de agredir? Porque, teoricamente, não era para a esofagite atrapalhar na fala. Então, será que quando a gente tratou essa inflamação digestiva, não tratamos também o que estava inflamando o neurônio? E ficou esse alerta ali ligado para ele como assim, deixa eu observar isso aqui com mais certeza no futuro. Em 2005, ele publicou o artigo que talvez ele goste tanto quanto um dos filhos dele, que é a questão do homing, que é a capa do livro, o homing da alergia alimentar. Né? Como é que acontece? Você come o alimento, você produz ali, né, um anticorpo contra a proteína desse alimento, cai ali no sistema linfático e vai para todas as mucosas. Vai para a mucosa digestiva, dá queixa digestiva. Vai para a mucosa respiratória, dá queixa respiratória. Vai para os brônquios, dá bronquite. Vai para a pele, dá dermatite. E nesse, né, homing, ele interrogou, 2005, não tinha ainda comprovação científica de fato que isso acontecia, a possibilidade desse homing também chegar no sistema nervoso central. Naquela época tinha algumas teorias, e eram só teorias porque não tinha comprovação. Ele interrogou a possibilidade de se pegar o neurológico. Quando que isso mudou? 2015. Saiu um estudo na revista Nature, Faculdade de Columbia, na Inglaterra, que confirmava, olha, existem canalículos do linfático que desembocam diretamente no neurônio. Então, toda doença neuroinflamatória crônica tem que ser investigada a causa imunológica por trás. Então, você soma, e por isso que eu falo, são 40 anos percebendo reações, uma cascata de eventos. Aí, em 98, percebeu esse trabalho de melhora. 2005, e questionou essa possibilidade. 2015, chegou a confirmação. Era tudo o que ele precisava para culminar no artigo nosso de 2016, falando da relação direta das alergias e intolerâncias alimentares com a possibilidade de inflamação neurológica, resultando no TDAH e no TEA. E aí, o que a gente fez? Bom, se eu acredito que isso é verdade, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar, então, todo paciente autista, investigar ele como um todo, como fez lá em 1998, fazer vários exames, fazer ressonância, fazia tudo. E deixa eu investigar. Será que tem uma causa genética por trás? Será que tem alguma deficiência? Ou será que tem algum tipo de alergia? E se tivesse algum tipo de alergia, qual era o nosso intuito? Não, então tem a questão do autismo. Tem que confirmar se tem alergia nos exames. Fazer os exames de sangue. E o que a gente vai fazer? Vamos tratar a alergia desse paciente. A gente não ia tratar o autismo. O nosso objetivo era tratar as intolerâncias alimentares que ele apresentava em cima dos exames que ele mesmo fazia. Então, toda dieta individualizada, não tinha essa questão, não, tira de todo mundo o leite, glúten. Não, vamos tirar o que faz mal para ele. Se é o brócolis, então vamos tirar o brócolis dele, tá? Então, a gente começou a fazer um trabalho, e aí a gente pegou ali os primeiros 1.000 pacientes autistas que a gente trabalhou, e aí a gente começou a publicar em cima das melhores. E para nossa grande surpresa, praticamente todos tinham uma melhora clínica significativa. De ter relatos assim, que eu lembro que a gente ficava quase chorando em casa, emocionado. Doutor, você não acredita, tem 3 semanas que eu tô na dieta e meu filho falou pra mamãe pela primeira vez na vida. Aí a mãe chorava lá, a gente chorava aqui, porque é isso, né? Essa questão sempre de estar muito junto com o paciente. Então, poder perceber essa melhora do paciente, confirmar algo, né, que o Dr. Sabrá já vinha suspeitando há muito tempo e evoluir, né, no dia a dia, fez com que a gente hoje seja referência nessa questão de alergia alimentar e autismo, porque é isso, a gente vai e trata a alergia. Se ela é a causa da inflamação, o paciente vai melhorar. E hoje o que a gente propõe, porque a gente sabe já são 10 anos atuando só nisso, né? Que são praticamente os 10 anos que eu tenho de formado, porque eu formei em 2016. A gente, com muita certeza, ao pegar a história e na anamnese, já consegue saber se tem ou não relação com a alergia e garantir, né, que há um ganho na qualidade de vida do paciente. Se vai ser uma melhora total, se vai ser uma melhora parcial, aí vai depender muito dos exames e caso a caso. Mas que tem uma grande melhora, tem. Tanto que, se você for olhar hoje nas redes sociais, né, as nossas, pelo menos, tem os relatos de todos os pacientes. Meu filho, poxa, melhorou, hoje ele fala por causa disso. Então, assim, hoje o que a gente tem
não é um trabalho que começou agora, é um trabalho que começou lá atrás, quando o Dr. Sabrá começou a falar, que hoje é considerado o papa da alergia alimentar, porque é a primeira pessoa que começou a falar sobre isso no Brasil, com certeza. E é algo que a gente fala com muita propriedade, porque é isso, não está vindo de agora. Já são mais de 40 anos falando sobre isso. E o que você almeja também para o futuro disso, né? Que talvez o que vocês ainda não têm hoje, mas que você gostaria de ter lá na frente. Então, eu gostaria, obviamente, de poder ter uma pós de alergia alimentar. Talvez se a alergia alimentar fosse reconhecida como uma especialidade isolada e não dentro da alergia e imunologia, porque eu acredito que tem uma diferença muito grande, né? Ela é uma área muito grande para estar incluída dentro da gastropediatria ou da alergia e imunologia, mas isso é futuro, né? Um sonho, como se fosse. Então, ter uma pós, talvez voltada só para a parte de alergia alimentar, para poder preparar mais profissionais. E hoje, com essa pauta wellness, né? É aquilo que você perguntou, a outra metade, né? A outra metade são pacientes que têm uma alergia comum, que estão chegando porque o filho já tratou com o meu pai e agora está tratando comigo o neto. Então, hoje, eu tenho um interesse muito grande nessa pauta também de trazer qualidade de vida para todo mundo. Então, para mim, se todo mundo pudesse investigar e ver se tem alguma alergia ou intolerância alimentar, para mim seria ótimo, porque proporcionar a melhora para o paciente é a nossa alegria maior como médico, é o que move a gente. E saber que, poxa, alguém que talvez nunca tenha ficado satisfeito com o corpo dele ou dela, poder, através da dieta, conseguir secar e finalmente chegar naquele corpo que deseja e desejou a vida inteira, para mim é muito gratificante. Então, eu nunca vou deixar de trabalhar com esse público, né, autista, porque é o público que me formou, mas também trabalhar com esse público, né, que quer estar feliz consigo mesmo, estar feliz com o próprio corpo, também é algo que para o futuro aí eu almejo. Então, gosto de pensar nessas duas áreas. Doutora Selma, fica aí mais um desafio, mais uma aposta a senhora desenvolver. Pois é. Que é muito importante toda essa atuação, né? A gente sabe que você tem comprometimento de vários sistemas, a partir do momento, até comprometimento da microbiota, tudo isso é fundamental e é importante. Se você puder realmente atuar, isso tudo melhora tanto a qualidade de vida do paciente que a pessoa fica tão reconhecida e a gente fica muito feliz. Isso é muito importante. Maravilha. Olha, eu lembrei de uma coisa aqui, hein? Que quando a gente fala de rede social aqui, a gente tem que falar um pouquinho de rede social, né? Você falou pra mim que sua rede social começou através de uma dancinha de uma paciente. E aí eu queria que você me contasse resumidamente como que foi a história dessa paciente, por que você gravou esse vídeo, que aí eu tenho uma coisa pra te contar depois. Tá. Então, foi uma das minhas primeiras pacientes, eu lembro disso, né? Quando eu tava começando, tinha sempre essa dúvida, porque todos os pacientes do Dr. Sabrá passavam por mim. Eu fazia anamnese, depois eu anotava os exames, passava para ele e ele fazia a conduta, ou seja, a palavra final era dele. Mas a gente tá formado, já tá atuando na área, então tinha um paciente que eu oferecia o meu horário só para mim, aí seriam os pacientes que eu faria, né, início, meio e fim, e não só aquela questão do início e meio. E dentro desses pacientes, né, eu lembro claramente da Maria Eduarda, porque a Monique é uma mulher marcante. Ela é, obviamente, né, pela gravidade da história da Maria Eduarda, é muito preocupada, então ela sempre, né, ligava muito e eu ficava muito feliz, porque assim, falei, caramba, finalmente chegou meu momento de ser o que acorda para médico e atender de verdade. Porque hoje muitas pessoas reclamam disso, mas para mim isso é ser médico, é você estar de prontidão, sempre preparado para ajudar. E eu lembro que ela ia sempre de princesa, vestida de princesa, era sempre uma princesa diferente. Então, era marcante para mim porque uma das primeiras pacientes minhas, a primeira mãe, super mãe que eu peguei, né? Porque para mim isso é super mãe. Tem gente que fala que isso é ruim, pelo contrário. Eu tenho uma super mãe, né? Então, eu consigo reconhecer outras super mães por aí. Então, era uma das minhas primeiras pacientes, a minha primeira super mãe que eu tive como médico, e uma paciente que sempre ia fantasiada de princesa, sempre me tratava com o maior carinho, sempre fazia questão de tirar foto comigo. Então, assim, ela foi a primeira de várias coisas.
E aí ela acabou sendo a primeira também que me incentivou que eu era mais tímido. Hoje, sendo professor, fui quebrando um pouco essa timidez, aprendendo a falar mais. E me quebrou. Eu falei, tá bom, Duda, porque é você, eu vou fazer essa dancinha, eu vou aceitar. Fizemos, e aí eu falei, teve um feedback muito bom. Então eu sempre vou lembrar da Maria Eduarda, sempre vou lembrar da Monique, né? Porque, assim, foram pacientes, assim, marcantes na minha vida. E hoje, se eu tô aqui, se eu faço tudo isso, é, obviamente, uma parcela grande por causa delas. Então tá, ó. A sua mãe teve um desafio que ela já resolveu. Então agora eu vou ter que te desafiar daqui a pouco nos bastidores a refazer essa dancinha. Vou ver se eu lembro. Eu vou precisar que ela me lembre. Ó quem tá aqui com a gente. Ih, Olha só! ela vai ter que... Ai, que linda! Bom, você vai ter que me lembrar os passos, porque eu lembro mais ou menos assim do gingado, mas mais que isso eu não lembro, não. Como é que tá? Que maravilha! Tá bem? Vem cá. Ela não tá aí não, né? Não. Olha, eu tenho um presente muito específico pra vocês, tá? Hoje o símbolo da nossa empresa é uma abelha rara, que se chama Euglossa. Essa abelha é diferente das outras, ela anda sozinha, né? E ela é bem específica, é uma abelha com uma cor diferente, ela não é amarela, ela é verde, neon, fluorescente, assim. Então, hoje o nosso presente é para que, de fato, convidar vocês a se tornarem um de nós, né? Principalmente pela nossa admiração no trabalho de vocês. Entender que, assim como a proposta da nossa marca hoje é que vocês sejam pessoas muito diferentes, profissionais que inspiram. Então, esse é o nosso presente para vocês, para que vocês botem lá no consultório de vocês para lembrarem da gente. Isso com certeza vai ter um lugar especial ali no consultório, né? Muito bonito. Lindo. E eu já estava, quando falou uma abelha, eu falei assim, espero que não seja de verdade, porque senão aqui como médico eu já vou ter que tratar. E a nossa última pergunta vem acompanhada de um super desafio para você de vida. Quem aposta que o professor Sabrá tá assistindo a gente hoje? Eu tenho certeza que ele tá assistindo, e eu tenho certeza que ele não só vai assistir, como ele também vai chorar assistindo esse episódio, porque ele tá cada vez mais emotivo. Ele vai ficar muito feliz com tudo que a gente falou, da história dele. Ele me assiste jogando no fim de semana futebol pela TV, que a gente faz um jogo ao vivo no YouTube. Então pode ter certeza que esse podcast, né, sobre tudo que a gente faz, ele vai assistir, ele vai se emocionar, ele vai ficar muito feliz, né? E é muito gratificante para mim saber que ele tem também esse orgulho de ter formado alguém que segue os passos dele. Como minha mãe falou, escolheu a dedo ela, né, lá na hora da residência, falou, essa aqui vai ser a minha esposa, vai construir, né, uma família comigo, e pôde ter em mim alguém que fosse seguir, né, o caminho dele. Então eu quero que você olhe lá pra sua câmera, e aí eu vou te desafiar a mandar uma mensagem pro seu pai. E essa mensagem você vai transmitir para ele a segurança de que todo esse futuro de vocês está nas suas mãos. E o que ele pode se sentir seguro disso, a sua responsabilidade, ou a seu agradecimento por toda essa bagagem que ele e a sua mãe estão trazendo para você, para suas irmãs também. Como que vai ser o futuro disso? Tá bom, vou fazer isso. Não precisa segurar o choro. Então vamos lá. Pai, primeiro eu queria te agradecer por todos os ensinamentos que você fez ao longo da vida, esse exemplo de pessoa que você foi para mim e é até hoje. Eu quero que você saiba que eu tenho muita admiração por você e muito orgulho de poder seguir o seu caminho, e hoje me senti preparado, porque por muito tempo eu sentia que eu tinha que fazer mais por você para poder chegar perto do que você sabe. Eu queria de dizer que eu tô pronto e animado para esse futuro. Eu quero sempre expandir tudo que você sabe, e eu quero sempre que todos os médicos saibam o grande profissional que você foi, que você continua sendo, e dizer que eu te amo muito e que enquanto eu tiver condições, eu vou estar divulgando e prosperando o consultório com
a lembrança de que o seu trabalho, para mim, vai ser eterno. Então, muito obrigado por tudo que você fez e faz até hoje. E é isso, eu queria que você soubesse que eu te amo muito e você é a grande inspiração que eu tenho na vida. Muito bonito. É lindo. Gente, tínhamos muita coisa ainda pra falar, olha, já vai ter que ter um próximo episódio. Pois é, nem falamos dos livros que eu escrevo, que eu sou da Rede Sem Fronteiras. Então já vou marcar o Fica próximo pra episódio. Olha, eu gostaria muito de agradecer vocês, de fato, pela disponibilidade. Sabemos como a agenda de vocês é difícil, mas por toparem vir aqui. A proposta é que, de fato, a gente mostrasse um pouco de vocês como pessoas reais. E não só a parte técnica, como a gente já admira, todo mundo já acompanha, mas para quem ainda não acompanha também, vamos deixar aqui na legenda as redes sociais para vocês poderem acompanhar, os artigos, os estudos, tudo para vocês poderem conhecer mais. E até a próxima, né? Vocês vão voltar. Com certeza. Bom, agradecer de verdade, Cristian, assim, foi uma oportunidade única, sempre como a Duda, sua irmã, me proporcionou ali o início. Sempre quis participar de um podcast, então é um prazer você ser a pessoa que me trouxe para esse primeiro podcast. Então é uma oportunidade ímpar. Agradecer a equipe aqui da Libra também, sensacional, o estúdio maravilhoso. Todo mundo excepcional. Agradecer a Duda, né, que com certeza foi a grande influência da gente estar aqui, talvez, nesse primeiro episódio aí da segunda temporada. E sempre que precisar da gente, pode contar, assim, é um prazer muito grande falar sobre alergia, sempre e falar um pouco a mais, né, falar um pouco sobre o backstage do que acontece ali. É muito legal, uma proposta muito legal, então, de verdade, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer, aquilo que você falou, você já tinha conhecido a doutora Selma, mais novo, né, e é um prazer te conhecer pessoalmente. Obrigado. A gente tinha conversado. Então, é uma família nota 1000. Então... Ó, aqui nos bastidores ainda vai acontecer muita coisa, tá? Vai rolar o desafio da dança? Será que ele vai topar? Sim. Ó, então depois vocês olham nas redes sociais, tá bom? Hoje vai ficar com você, despedida? Uhum. Vai lá, então. Olha lá. Então, até os próximos episódios, né? Tchau.